paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Um grande prazer estar com os irmãos. Somos gratos a Deus por essa oportunidade, pois esse, irmãos, é o desejo de todo aluno da Escola Bíblica Dominical. Aprender mais e mais da Santa Palavra, para que a Palavra possa nos guiar, irmãos, ao céu, que tanto nós buscamos, a eternidade com Cristo Jesus. Nesse momento, meus irmãos, peço que vocês curvem as suas cabeças juntamente comigo. Nós iremos fazer uma oração para o início da nossa aula. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos na Tua presença, podendo aqui, Jesus Cristo, aprender da Tua palavra, Pai. Pedimos a Ti que abra, Jesus Cristo, o nosso coração, o nosso entendimento, ó Pai, para que as verdades bíblicas, ó Pai, venham encontrar morada, Jesus Cristo, em nós, e que nós possamos viver, Jesus Cristo, baseados nela, ó Pai, e possamos praticar aquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós devemos apresentar as nossas redes sociais. Para você que nos acompanha pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, ativar as notificações. Isso é muito importante, irmãos, para que a palavra seja cada vez mais propagada. Também no Facebook, curta a página, compartilhe, comente. Assim você também promove o evangelismo, você leva a palavra de Deus adiante. E para você que deseja ter a lição da Escola Bíblica Dominical, uma Bíblia Sagrada, a harpa cristã, um livro, irmãos, nós temos a nossa livraria Fonte Viva, e nesse momento está aparecendo aí os números da nossa irmã Célia, da nossa irmã Lívia. Não hesite, entre em contato para que você possa adquirir a literatura, acompanhar a aula na lição bíblica e também poder ler os versículos bíblicos, acompanhar também os hinos na harpa quando você acompanhar o culto. Então, aproveite a sua oportunidade e entre em contato com as nossas irmãs. E já é conhecido dos irmãos que todas as nossas aulas nós temos 2 comentaristas, irmãos, que nos ajudam aqui enriquecendo o conteúdo e nos ensinando. E nós temos o prazer de apresentar aqui, irmãos, o nosso irmão Milton Vicente, evangelista Milton Vicente. Paz do Senhor, irmão Milton. Pastor Julinho, pastor Célia, pastor irmãos, os irmãos que estão em casa. Amém. E também a nossa irmã Célia. Paz do Senhor, irmã Célia. Paz do Senhor, Julinho. Irmão Milton, a paz do Senhor, os irmãos que nos estão assistindo. Amém, irmãos. São irmãos que com certeza têm bastante conhecimento para passar para a igreja, e nós estamos aqui, irmãos, como alunos, na presença de Deus, tendo a certeza que os irmãos estão aqui para enriquecer esse conteúdo e para passar, irmãos, verdades bíblicas que vão transformar a nossa vida. Então fique atento e saiba que nesta manhã Deus pode falar com você e Deus vai falar com você. Fique agora com o quadro Você Sabia? Irmãos, nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 9, que vai falar sobre o reinado de Joás. Os irmãos conhecem, sabem que nós estamos estudando a lição do 3º trimestre, que tem por título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Acompanhem conosco, irmãos, o texto áureo que está registrado em Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 3 e 4. Diz assim: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A verdade prática também nos ensina: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Nesse momento, irmãos, você que tem a Bíblia Sagrada e tem a lição, acompanhe também a leitura bíblica em classe, que está registrada em 2 Reis, capítulo de número 11, versículo 1 ao 3, capítulo 12, versículo de 1 ao 5 e do 17 ao 21. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão,
irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeuzeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, os mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, meus irmãos. Nós percebemos pela leitura bíblica em classe que a lição tem muito a nos oferecer nesta manhã, né? E nós conhecemos e sabemos também, irmãos, que todas as nossas lições têm os nossos objetivos, né? Que devem ser, né, aqui acompanhados pelos comentaristas, atingidos, né, para que nós venhamos ensinar aquilo que a lição propõe. O objetivo geral, irmãos, desta aula, dessa lição de número 9 é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. E também nós temos os nossos objetivos específicos, que são destinados a cada tópico. No primeiro, irmãos, primeiro tópico, nós devemos apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. O segundo, assinalar a restauração do templo. E o terceiro, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Acompanhe comigo, irmãos, a introdução da lição. Diz assim: com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Tópico de número 1, irmãos, tem por título o livramento de Joás. A Bíblia nos mostra que com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações, conselhos do sacerdote Joiada. Irmão Milton, antes da sua posse como rei, algumas tramas envolveram Joás, Joiada e Atalia. O que aconteceu antes da posse de Joás? Perfeitamente, irmão. É justamente as tramas que nos citou, né? Isso já oriundo de um reino dividido, e um reino automaticamente, nesse momento aqui, já um tanto misturado, né? Porque nós percebemos que membros de um reino associando com membros do outro, um matando o outro para destronar, para tirar do poder, para usurpar a sua posição.
Então, justamente nesse momento, foi essa trama que existia acirrada nas disputas, né? A questão política e a questão econômica na casa real de Judá, aparentando-se com a casa real de Israel, sendo ali já meio que uma mistura, né? Reflexo de uma questão triste que nós já estudamos, parece que na terceira lição, quando nós estudamos sobre Acabe e Jezabel. Uma mulher totalmente pervertida, que levou o seu marido a isso, e por sua vez o marido, Acabe, não vigiando, levou o povo a pecar na idolatria. Nós conhecemos a história e não é exatamente o caso aqui. Mas depois que descendente, essa senhora, essa rainha chamada Atalia, que é descendente de Acabe e Jezabel, ela casou-se com um príncipe, um filho de rei, né, do sul. E a partir daí começam as intrigas, né? Eu não sou contra, jamais. A gente fala nepotismo, né, no Brasil. Eu não sou contra isso. É interessante essa questão monárquica, né, de rei para filho, descendente e tal. Mas aqui não deu certo. Não deu certo por causa justamente da desobediência. Aqui, na verdade, irmãos, Deus até de certa forma permitia algumas coisas acontecer para abrir condição para ele fazer o seu juízo, né? Ele deixava, mas também aplicava os seus juízos, aproveitando dos seus profetas, que a maioria deles foram profetas firmes, principalmente os contemporâneos dessa lição, que foi Elias e Eliseu, que não tem dispensa qualquer comentário. Então, quando Jorão foi assassinado por Jeú, a Atalia, ela usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. E olha que situação, o que ela fez para assumir o trono. Ela, por certo, já como rainha, né, mãe de Acasias, eu imagino que ela já tinha uma certa influência no reino, né, com os capitães e guardas, essa coisa toda. Então, quando isso aconteceu, que o seu filho morre, e nós também sabemos como é que Acasias morreu, ele acabou caindo lá no palácio, na sua casa, ele adoeceu, e ao invés de procurar o profeta, procurar Deus para saber da sua saúde, ele foi procurar os deuses de Ecrom para saber se ele morreria daquela enfermidade ou não. E Eliseu, sabendo disso, ele já profetiza o juízo contra ele. Da cama que você desceu, você não vai levantar mais. E aí, nesse momento, quando ele morre, então Atalia, sua mãe, ela mata, ela destrói, ela mata os filhos, netos, aliás, toda a linhagem do rei são mortos por esta mulher. E entra aí agora uma situação de um homem corajoso, usado por Deus, porque nessa matança, uma mulher, esposa do sacerdote, chamada Joseba, ela sendo tia, né, desse menino, ela, não sei como, não tem explicação por isso, mas ela tirou me fez lembrar de Moisés, lembra? Né? Foi mulheres que acabou socorrendo ele do rio, e depois a mãe acabou cuidando, né? Mas aqui essa tia, ela tomou nos seus braços e guardou esse menino, que só ele sobrou, que é justamente aqui o rei que nós estamos falando, né? Joás, aparentemente bom, mas também entrou em decadência, que nós vamos ver, e o porquê, na parte que a irmã Célia vai citar, vai falar muito com relação a isso. E então aí nós vemos um homem corajoso, que ele vai enfrentar a perversidade dessa mulher, que é descendente de Acabe e de Jezabel, que lá na lição, quando fala deles, usa essa expressão, a perversidade, né, de Jezabel. E nós encontramos inclusive no Apocalipse, citando o nome dela como sinônimo de fracasso, de maldade, de infidelidade e de perversidade. E para se assentar no trono,
ela matou todos os membros da família real, como falamos, incluindo os seus próprios netos. Meu Deus, realmente que perversidade, né? Dominada pelo inimigo, fazendo uma coisa dessa para ter poder, para subir ao poder. Nos dias de hoje, acabam não fazendo exatamente isso, né? Aí a questão da morte psicológica, acabam matando psicologicamente, a vida das pessoas entra em desespero, em colapso, por causa de uma opressão de palavras, de perseguição. E aqui, além de tudo isso, eles executavam a espada mesmo. Era um tempo difícil e era assim mesmo. E ele tinha 1 ano de idade, foi escondido em uma sala por sua tia Jeosseba, a esposa do sacerdote Joiada, e lá ficou durante esses 6 anos. E o que chama atenção, o que é lindo, é maravilhoso, é a escola que esse menino passa a ter. A lição fala que ele era um corregente, né? Corregente fala de um instrutor fiscal dos erros ou dos abusos, né, de um rei perante a justiça. Perdão. E esse homem, conhecedor da lei mosaica, da palavra de Deus, ele foi instruindo esse menino. Ele já sabia que ele iria enfrentar dificuldades, é claro, né? Mas enquanto isso, além dele ir preparando, ensinando, ele também foi, de certa forma, também influenciando, né, ali o reinado, para na hora certa também, de certa forma, ele lançar o seu, nos dias de hoje, a gente pode dizer um golpe, né, um golpe de Estado, né? Nos dias de hoje nós chamamos de um golpe de Estado. Mas foi assim mesmo que ele fez. Ele foi estrategicamente, e aqui diz a estratégica bem sucedida. Eu quero que depois você me fale do horário que eu acabei não marcando, irmão. E nesse período que Joiada preparou Joás para assumir o trono, ele ensinou justamente dentro das leis mosaicas. Eu tenho certeza, que ele não só instruiu nas leis do momento, mas principalmente nos ritos, porque ele já pensava em restaurar esses rituais, restaurar a adoração a Deus, que naquele momento estava precariamente, né, prejudicada por esses últimos reis, esses antecessores que vieram permitindo que o povo adorasse os ídolos. E quando então Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar, na verdade aqui, irmãos, amém, é legitimamente o rei que deveria estar lá, né? Então, eu creio que, claro, que Deus contribuindo com isso, porque o sacerdote, ele não estava usurpando, de repente ele usou a força também para fazer isso, mas ele estava devolvendo a legitimidade ao rei. Era isso que ele estava fazendo. E Deus atuou nessa situação, abençoando esse homem. E no dia planejado por eles foram combinando com os capitães da guarda, passando-se aí esses 6 anos, vendo que o menino já podia assumir. Eu acho que um dos reis mais novos, teve outro que também reinou com 8 anos, né? Não sei se foi a Boaz, enfim, não me lembro agora, mas esse foi um dos que começou a reinar mais cedo. Eles anteciparam Josias, você está nos lembrando aqui, um dos reis mais jovens a iniciar o seu reinado. E Joás, para proclamar aqui, elevar ao trono Joás como rei, segundo as Crônicas 23:11, eu quero ler esse versículo. O versículo 11 diz assim: então tiraram para fora os filhos do rei e lhes puseram a coroa e deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei. Aleluia. Agora está colocando o rei meio que um tanto preparado, né, irmã Célia? Mas entendam, irmã, a importância de nós termos alguém como nós nos espelhar. Se esse menino permanecesse se espelhando nesse homem,
quem sabe mudaria a sua trajetória, né? Mas no momento em que que Joiada faleceu, se ausentou, ele também já começou a ouvir pessoas e foi influenciado, né, por pessoas. Não faça isso não, assim é melhor. Como nos dias atuais, né, tudo está se modernizando e às vezes a modernidade ela vem até atrapalhar a nossa vida, a nossa santidade, a nossa fidelidade perante Deus, achando que não tem nada, que não tem problema, que é assim, que pode, não seja antiquadro, enfim. Eu imagino que foi mais ou menos assim. Os colegas, ele ainda muito novo, acabou sendo assediado. Essa estratégia, ela conseguiu. É evidente que também ela foi destituída, morta à espada. Essa rainha, ela também não sobrou coisa leve para ela não. E Joiada naturalmente passou a ser o corregente com Joás, pois esse não tinha condições de reinar, por ser tão criança assim, está registrado em 2 Reis 12:2. O sacerdote, como um homem temente a Deus, ele destituiu os sacerdotes de Baal. Aqui que é interessante, né? Ele, com o apoio do rei, ele destituiu os sacerdotes de Baal, conclamou o povo para remover o seu templo, destruir o templo de Baal, né? Despedaçar as imagens, os altares e refazer a aliança com Deus. Olha, eu posso assim, pelos olhos da fé, naquele momento o reino dá uma estabelecida, né? Deus ele faz assim. Nós vamos ver que houve uma decadência, mas a lição justamente está falando, a lição desse trimestre está falando justamente do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então quase todos os assuntos aqui retratam a infidelidade, a desobediência, e que esses reis acabam entrando. Então o que me deixou bastante assim alegre em saber é que ele conseguiu tão rapidamente refazer o altar e a aliança com Deus e o povo voltar a adorar a Deus. Segundo Crônicas 23 e 16 e 17, não é isso? 23, 16, 17, eu quero ler para nós terminarmos, que meu tempo já está indo. 16 e 17, diz assim: E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e derribou. Eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Natã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Glória a Deus. E Joiada ordenou o ofício da casa do Senhor, e enfim, nós vemos aqui uma evolução, a aproximação do povo por causa, associando a coragem deste homem com a possibilidade desse moço tão novo ele chegar ao reinado desse tempo. Isso, eu creio que isso nós tiramos lição, irmãos, para a gente tomar muito cuidado em não obedecer os princípios de Deus. Para começar, isso não devia nem ter começado lá atrás, que era essa questão da divisão, e pior ainda, misturando os povos, como aconteceu nesse tempo. Amém, meus irmãos. Nós podemos aprender aqui, né, e ver as consequências, irmãos, dos atos, né, de desobediência da nação, no que resultou em tragédia, né, em roubo de poder, em tentativa, né, e homicídios. Então, o que ocorre numa nação quando passa, né, irmãos, a desobedecer ao nosso Senhor. Mas, salvo, irmãos, o livramento de Joás, nós vemos a provisão de Deus para que o plano fosse concluído. Porque Deus, ele tinha e tem um plano com Israel. E será realizado, irmãos, segundo a vontade de Deus. E para isso, houve o livramento do rei Joás. Na síntese do tópico 1, irmãos, diz assim: há momentos em que o perigo nos cerca sem que o percebamos. São nessas horas que o Senhor intervém, nos concedendo escape e proteção. Continuando a história, irmãos, tenho certeza que os irmãos querem continuar aprendendo, e os irmãos têm, a partir do tópico 1, a sequência da história. Agora o tópico 2 vai falar sobre o reinado de Joás e a reparação do templo.
Então nós aprendemos que enquanto Joás seguiu os passos do sumo sacerdote Joiada, ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele eliminou o culto a Baal, renovou a aliança, restaurou o culto a Deus e reparou o templo. Irmã Célia, como se deu esse período próspero, bem como a restauração do templo durante o reinado de Joás? Mais uma vez, após o Senhor, irmãos, respondendo essa pergunta, né? Eu quero dizer que a verdadeira prosperidade se dá quando servimos ao Senhor com fidelidade. É uma prosperidade que dura, né? A prosperidade dos ímpios, que muitos acham que é apenas riqueza, ela dura só um pouquinho. Depois vem as consequências. A gente pode observar aqui no versículo, no verso 2 de 2 Reis 12, está na lição. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então, foi por isso que o seu reino foi próspero naquele início, naquele período, né? Para nós cristãos, ser próspero, a prosperidade, não significa ser rico. Significa nós termos o necessário, né? Termos o que nós precisamos e nos contentarmos com isso. Eu quero aqui citar o Salmo 23, o verso 1, na versão Almeida. Ela diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá? Na versão da Nova Bíblia Viva, diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e Ele me dá tudo de que preciso. Estudiosos, eles afirmam que no original, esse versículo é assim: o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Né? O Senhor é a nossa medida. Né? Ele é suficiente, Ele nos preenche em tudo. No subtópico à frente, nós responderemos a questão da restauração do templo. Né? Diz aqui no subtópico número 1, a arrecadação para reparar o templo. Eu quero voltar um pouquinho aqui para situar os irmãos que nós estamos aqui nessa lição número 9. Essa lição se passa no Reino do Sul. Nas lições anteriores, nós estávamos estudando o Reino do Norte. Todo mundo sabe, né, que houve uma divisão das 12 tribos. 2 tribos ficaram para o sul, que é chamada Reino de Judá, e as outras 10, chamada de Reino do Norte, que é chamada de Israel. Josafá era o rei do sul, e ele foi um bom rei. Porém, ele errou em algumas coisas, né? Em coisas que nós, como cristãos, devemos vigiar para nós não errarmos. Ele acaba fazendo alianças com Acabe, que é do Reino do Norte. Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, era um homem idólatra. Era um homem também que sofria grande influência da sua esposa. Era um rei que foi perverso, que foi mau, né? E houve assim, tanto, vamos dizer assim, como o Milton já disse, né? Essa aliança que casou o filho, Jeorão, filho de Josafá, se casou com uma descendente de Jezabel e Acabe, por nome de Atalia. Nós precisamos atentar. A Bíblia diz que nós não devemos não devemos ter julgo desigual. Não há como as trevas ter comunhão com a luz. E o que aconteceu com Atalia? Atalia traz para o reino do sul a adoração a Baal. E ainda ela faz mais. Observem, eu anotei aqui, se você quiser ver aí na sua Bíblia, em 2 Crônicas, no capítulo 24, e o verso 7. Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalaíns. Então,
Isso está na versão da Bíblia, da Nova Bíblia Viva. Ela não apenas trouxe, mas tirou os tesouros da casa de Deus e levou para o templo a Baal, né? Os seguidores da perversa Atalia e seus filhos tinham arruinado a casa de Deus, e tudo quanto era dedicado ao culto de Deus tinha sido levado para o templo dos ídolos do Deus Baal. Essa é a versão da Nova Bíblia, a anterior é a normal. O cuidado com o templo de Deus era um termômetro para medir a espiritualidade do povo. Nós podemos observar que o templo a Deus ele estava abandonado. Foi até possível eles esconderem um menino lá dentro do templo durante aquele tempo, porque com certeza não era um templo muito visitado, né? Observe, irmãos, que a frieza espiritual tinha chegado também até nos líderes. Por quê? Quando Joás deu ordens para os sacerdotes e levitas arrecadarem dinheiro, né, prata, ouro, contribuição, eles não fizeram, não atenderam a esse pedido do rei. Precisou Joás chamar, né, a joiada, que era aquele sacerdote que era seu tio, né? Porque Jeoseba era filha de Atalia também. E aqui também nós aprendemos uma lição, né? De uma mulher idólatra, perversa, saiu uma filha temente ao Senhor. Foi ela que ajudou a esconder Joás, né? E aquele povo, vamos dizer, aqueles líderes, eles não deram ouvido ao pedido de Joás. Mas aí Joás chamou joiada, falou: por que ainda não fizeram isso? E aí ele foi orientando ali, eles vamos dizer assim, a estar arrecadando. Como que era? O que eles precisavam fazer, né? Aqui a lição ela fala o que era para fazer. Era para arrecadar dinheiro, aqui diz, o dinheiro daquele que passa, isso é, o dinheiro da análise do censo. Quando eles iam fazer o recenseamento, todo mundo conhece o censo, a estar indo de casa em casa, ver o número de pessoas, ver profissão, ver grau de escolaridade e renda da família, tudo, eles arrecadavam um dinheiro, né? E também era dinheiro de cada uma das pessoas, o dinheiro da alma ou redenção. Alguém que ia oferecer um sacrifício por um pecado, ou alguma gratidão, também tinha aquela oferta. E também ofertas voluntárias. Então, ali se arrecadou o dinheiro para a reforma do templo, que estava bastante abandonado, bastante desgastado. Aqui também fala no subtópico número 2 sobre a fidelidade dos tesoureiros, né? Tem um versículo que diz aqui que eles não precisavam nem verificar, eles conheciam a fidelidade. Eu anotei aqui que aqui nós aprendemos duas coisas. O povo, quando está feliz com a liderança, eles contribuem, né? E também o povo, quando confia na fidelidade dos que cuidam das finanças, também eles contribuem para a causa do Senhor. E foi o que aconteceu naquela época, né? E o terceiro subtópico fala: fidelidade, um atributo que enobrece. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. O versículo que está em Provérbios 3 e 4 diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento, observem isso, aos olhos de Deus e dos homens.
Então, quando nós somos fiéis, quando nós somos honestos, nós agradamos a Deus, mas também aos homens. Amém. Amém, meus irmãos. Nós observamos aqui o exemplo, né, da infidelidade do povo quanto ao templo, quanto às ofertas, né, aos dízimos. Uma situação que se tornou tão precária, como a nossa irmã Célia nos ensinou, que até ao ponto de um menino ser escondido no templo, né? Que nós viemos observar, irmãos, e também orar pelos tesoureiros da igreja, né, que cumprem uma missão muito séria, muito importante para o reino de Deus, né? E nós sabemos que é uma situação muito difícil. Então venhamos a orar, interceder por eles, irmãos, para que venham servir, né, com verdade, com sinceridade, para que a obra do Senhor possa crescer cada vez mais. A síntese, irmãos, do tópico 2 diz assim: aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, verdade e amor. Continuando, irmãos, a nossa história, a qual revela verdades bíblicas para a nossa vida, nós adentramos ao tópico de número 3, que tem por título A Conspiração contra Joás. No subtópico de número 1, o título é O Declínio do Reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Depois da morte do homem de Deus, Joás se deixou seduzir pelos príncipes do povo e mergulhou na impiedade, injustiça e idolatria. Irmão Milton, essas más decisões levaram o reinado de Joás ao declínio? Sim, levaram. A gente estudou esse período, né, Marcelo? É tão lindo, maravilhoso, um momento curto, de espaço de tempo, né? Mas houve rapidamente o declínio. Isso já, vamos dizer, com a insegurança que o povo próprio tinha, naquele momento vamos dizer que houve um avivamento nesse momento, né? Um avivamento naquele momento, através desse sacerdote, desse menino que entra como rei, e pela misericórdia de Deus, eu imagino que ele então aviva um pouco esse povo, e esse povo usa até com as suas ofertas, ouro e prata e tudo, para poder renovar os altares. Então, não obstante as instruções de Joiada, nós vamos ser até um pouco repetitivo, mas a gente vê que a história de Joás, ele revela que ele não tinha firmeza nas suas convicções, às vezes pela idade tenra e tal, e muito novo. Nós vamos observar no versículo de número 17 do capítulo 24 de 2 Crônicas, que diz assim: porém, depois da morte de Joiada, vieram os principais, ou aliás, os príncipes de Judá, e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Essa palavra, e o rei os ouviu, deu crédito, né? O rei deu crédito, deu lado para ouvir e também cair nas suas sugestões, que segundo o comentarista aqui fala que ele era facilmente, né, levado pelas sugestões. E quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter inteiramente fiel ao Senhor. E nós vemos que ele passou a adorar os ídolos. Que coisa, desculpa a minha expressão, que câncer, né, que é a idolatria em todo o período, gente. Não, vamos tomar cuidado, irmãos, irmãs, igreja do Senhor, com a questão da idolatria. Nós sabemos que idolatria não é somente o que nós estamos vendo aqui, que são os ídolos, Baals, Balaíns e tal. Não é somente isso. O ídolo é tudo aquilo que toma o espaço da adoração de Deus. Não é? Se você tem alguma coisa que te prende e que você não tem uma constância na obra de Deus, nos cultos, nas reuniões, isso passa a ser um ídolo. Mas aqui foi especificamente idolatria, adoração a ídolos mesmos, né? E ele também, não somente isso, mas ele passou a confiar nas suas próprias forças. Quando a pessoa está sendo bem sucedido, é perigoso. Temos que manter, servindo a Deus com esse sucesso, né, com essa ascensão, e tomar cuidado
para que a gente não permita que o ego, que o orgulho, acaba tomando conta, que eu imagino que esse rei ainda novo, sem o respaldo espiritual que era o sacerdote, ele foi presa fácil para o inimigo. E aí diz que as más decisões de Joás e a sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino. Eu gosto de falar, irmãos, que a obediência nos leva à grande prosperidade. A obediência nos leva a grande sucesso. Eu lembro que o pastor José Satiro, ele pregou em São Paulo, num culto de mocidade, sobre esse tema, que a obediência nos remete a um sucesso. Então, vamos ser obedientes ao Senhor. Nesse caso aqui foi o contrário. A desobediência é que resultou na falta da prosperidade do reino. Em tudo, irmão. Não é só questão no espiritual e também as questões econômicas, que eles queriam poder. Nós lemos lá no comecinho que justamente era questões políticas e poder. Só para lembrar, a irmã Célia fez aquela pincelada rápida na questão de Acabe. O casamento de Acabe e Jezabel foi um acordo comercial e político que elevou, né, o povo de Deus misturando com os vizinhos inimigos, e daí para cá até os dias de hoje. A irmã Célia citou também aqui que comunhão tem a luz com as trevas, né? Ok. E aí, na perda da sua confiança em Deus, tudo isso começou a acontecer, e mais tarde, na conspiração de assassinato contra ele. Nós observamos que então Joás, ele acaba levando ele com o reino a mergulhar na impiedade, na injustiça e na idolatria. Isso levou o reinado ao declínio. Isso que levou o reinado ao declínio. E essa é uma trágica consequência da desobediência. Perda de confiança, né? Perda de confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Ele se deixou levar pelos príncipes, né? A Bíblia foi bem clara. O rei os ouviu. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso e da apostasia, a consequência trágica é inevitável. Então, a gente está lendo isso, até tratando de coisas tão difíceis, tão longe da santidade e da pureza que nós queremos perante Deus, mas isso vem para nos despertar. Isso vem para nos colocar um ponto de interrogação. Olha, né? Cuidado, tal. Então isso vem para nos ajudar, que nós, irmãos, jamais caiamos nessas coisas de facilitações e ouvir discursos. A Bíblia fala muito dos falsos profetas, os mestres falsos. A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, próprio Jesus, os seus apóstolos, nos falando contra os falsos mestres, o anticristo, que ele não está aí em carne, mas ele está já, o espírito dele já está habitando, atuando em homens que falam falsamente. Então que o Senhor nos guarda e que a gente jamais venha cair em declínio, mas que a gente possa lembrar do mal que esse rei acabou levando o povo, permitindo uma sequência, né, de reinos que eles, infelizmente, a infidelidade leva a nação a distanciar-se de Deus. Amém, irmãos. Nós observamos o exemplo de Joás, que outrora foi a provisão de Deus para ajudar, né, para a realização dos planos de Deus, enquanto influenciado pelo sacerdote Joiada. Após, a morte do homem de Deus, ele, pela má influência, por pouca convicção, perde, ali a vida, perde a sua convicção, sua sinceridade, sua seriedade. E o reino, irmãos, vai cada vez mais em declínio. E a história de Joás, ela não acaba bem. O subtópico de número 2 tem por título Conspiração e Morte no Reino. A nossa irmã Célia vai nos explicar, irmãos? Fica claro que
quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Isso nós aprendemos aqui. Podemos dizer que quando pecamos nos afastamos de Deus, tomamos decisões ruins e corremos o risco de perdermos tudo o que conquistamos. Não é assim, irmã Célia? Pois é. É isso mesmo, né? Eu quero só voltar um pouquinho quando o Milton falou sobre reis que se casavam com mulheres que não serviam ao Senhor para fazer aliança. Me lembrei de Salomão. Salomão era um moço que começou bem o seu reinado, né? Mas aí, para que ele tivesse paz no seu reino, para que não houvesse guerras, para que tivesse prosperidade, ele se casava com outras mulheres que trouxeram a idolatria para Israel, que ali no reinado de Salomão eram as 12 tribos, ainda estavam todas unidas. Essa é uma lição, porque a gente tomar essa atitude de se casar, eles de se casarem com mulheres que não serviam ao Senhor, eles não dependiam, é como se eles não dependessem de Deus. Eu preciso fazer aliança para não ter guerra, para não ter paz, para ter prosperidade, mas quem depende do Todo-Poderoso não tem necessidade dessas alianças. O nosso próprio Deus, Ele nos ajuda a termos paz com as pessoas, nos ajuda a termos prosperidade sem necessidade de nós buscarmos esta aliança, né? Foi o que aconteceu também com Acabe, né? E aí nós podemos observar que houve um monte de consequências difíceis, né? Joás era o último descendente de Davi. Se Joás não tivesse sido preservado por Joiada e pela sua esposa, vamos dizer assim, a linhagem de Cristo estava comprometida, né? Mas Deus estava no controle de todas as coisas, né? E por isso Joás ele foi preservado. Como já dissemos, o Juninho disse, parece que Joás não tinha um caráter firme. Isso fez com que ele fosse influenciado pelos príncipes. Isso, quando morreu Joiada, os príncipes se chegaram a ele, pareciam que eles tinham uma certa resistência de chegar até Joás por causa da firmeza de Joiada, né? E aí o versículo fala que eles reverenciaram a Joás, e aquilo massageou o seu ego, aquilo fez com que, vamos dizer, a soberba subisse ao seu coração. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Nós precisamos ter cuidado, né? Eu acho muito importante, eu quero citar aqui um exemplo de 3 jovens que eles tinham um caráter firme. Aqueles 3 jovens que foram jogados na fornalha, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego, naquele tempo, naquele evento, eles eram em 4, né? Os irmãos sabem que veio Daniel, né? Misael e os outros 2, eles eram em 4. Mas naquele momento Daniel não estava presente. Mas mesmo assim, Milton, eles foram firmes, disseram para o rei: nós não nos encurvaremos perante o teu Deus, né? Porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Então, nós cristãos precisamos ter essa firmeza. Você pode estar na igreja firme, mas lá na faculdade a firmeza tem que ser a mesma. Lá no seu trabalho a firmeza tem que ser a mesma. Entre os seus amigos, na roda de amigos, a tua firmeza tem que ser a mesma. Porque se não for, se você se deixar se influenciar pelos outros, a tua queda é certa. Então, após a morte de Joiada, né, como eu disse, Joás recebe os príncipes. Está isso escrito lá em 2 Crônicas 24 e 17, que diz o seguinte, 17 e 18. E deixaram a casa do Senhor e serviram a imagens. Irmãos e irmãs, e quem está nos assistindo, foi tão rápido essa decadência, né? E mesmo assim Deus enviou profetas para alertar Joás e aqueles que estavam se desviando. Deus enviou também Zacarias,
Observem aqui, Zacarias era filho de Joiada. Joás devia a sua vida ao pai de Zacarias. E ele foi ingrato, né? Zacarias também alertou a Joás sobre a adoração a deuses, a outros deuses, a idolatria. E o que fez Joás? Ingrato, ele, aqui diz, né, que no decurso de 1 ano, o que ele fez antes disso? Ele mandou matar Zacarias dentro do pátio do templo. Apedrejaram Zacarias. E Zacarias, ali morrendo, disse: Deus está vendo e ele fará juízo. E foi isso que aconteceu. No decurso de 1 ano, rapidamente, a Síria entrou em guerra com Judá, né? E vieram com poucos soldados, mas os soldados de Judá eram muito maiores. Mesmo assim, eles perderam a guerra, né? E para que a Síria saísse do seu território, o que fez Joás? Pegou toda a prata, ouro que estava na casa dos reis, né? Na casa de Deus. Olha, irmãos, que coisa terrível, né? Tirar o sagrado. Foram conseguidos todo esse tesouro pelos reis Josafá, Jeorão e Acasias. E ele, Joás, entregou esse tesouro ao rei da Síria, que saiu do seu território, mas que deixou doente, ferido, deixou Joás ferido. E os seus servos entraram na sua casa e o mataram. Nós aprendemos que o pecado tem sérias consequências, né? Primeiro, pobreza espiritual. Segundo, pobreza material também. O pecado traz isso. Terceiro lugar, né? Ele pode até nos trazer uma doença, né? Nos ferir fisicamente, né? Tem também traição, porque foram servos de Joás que o mataram na sua cama. Nós observamos uma coisa que eu achei que nós precisamos observar. Quando Joiada morreu, ele foi sepultado junto aos reis, sem ser rei. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Então, não adianta nós começarmos bem e terminarmos mal. Nós precisamos ter uma vida de constância, servirmos ao Senhor do princípio ao fim, do começo ao fim, né? E obedecermos ao que Deus disse a Daniel: Daniel, tu, porém, vai até o fim. Que nós possamos tirar esta lição de servirmos ao Senhor com fidelidade, não fazermos aliança com o mundo, né? Cuidado você jovem que procura uma moça fora da casa de Deus, uma moça que não tem, uma moça ou um moço que não teme ao Senhor. As consequências não serão boas. Que nós possamos servir ao Senhor com fidelidade, como fez Joiada. Sabe quantos anos Joiada viveu? 130 anos. Quando nós somos fiéis, até os nossos dias são prolongados. Amém. Amém, meus irmãos. Nós observamos o triste fim que foi a vida de Joás por não obedecer ao Senhor. E a síntese do tópico 3 diz assim: a desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. Já na conclusão, irmãos, Joás, ele foi levado ao trono por uma ação divina, organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo, mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção da justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Que nós venhamos, irmãos, guardar tudo que nós aprendemos nesta manhã no nosso coração, observando, irmãos, os exemplos da vida de Joás, de Joiada,
para que nós venhamos obedecer ao Senhor, irmãos, e sermos abençoados. Já na nossa próxima lição, irmãos, nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem por título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Com certeza, irmãos, um assunto indispensável para quem quer ter a sequência da história, quer ter a sequência das verdades bíblicas em sua vida, e com certeza vão afetar, irmãos, a nossa fé, para nos alavancarmos em direção a Deus. Eu agradeço ao Senhor, irmãos, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, agradeço aos professores, aos nossos comentaristas, aos nossos alunos que estão nos acompanhando, que continuem, irmãos, sempre mais, servindo ao Senhor e buscando sempre graça e conhecimento da parte do nosso Deus. Devo aqui, irmãos, fazer também os nossos convites para as nossas programações, Terça, quinta e domingo nós temos os nossos cultos no Facebook e no YouTube. Quinta-feira, lembrando os irmãos que nós temos o culto que é o chamado Programa Momentos com Cristo na TVM, às 6h45. Nós temos no domingo a Escola Bíblica Dominical dos Adultos, Facebook e YouTube às 9h. A EBD das Crianças também no Facebook e no YouTube às 11h, Lembrando aos irmãos que os cultos presenciais, eles retornaram, irmãos, com os horários, nas suas congregações, mas já retornamos, estamos podendo cultuar, podendo ir ao templo, e isso é indispensável, irmãos, para quem tem a fé em Jesus Cristo, e é óbvio, para quem consegue, para quem pode. Para você que não consegue, nós temos a nossa programação e peço que você continue nos seguindo, continue nos assistindo, Tenho certeza que Deus fará grandes maravilhas por meio também da rede. Lembrando, irmãos, que a Escola Bíblica Dominical ela retornou também presencial, não somente os cultos, Então participe na sua congregação, não deixe de congregar, esteja lá congregando e aprendendo da palavra. Vamos orar nesse momento juntamente com a nossa irmã Célia. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, queremos Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui falando da Tua palavra. Que a palavra, Senhor, ensinada nesta manhã possa entrar nos corações daqueles que nos ouviram, Senhor, e fazer efeito. Que possamos, Senhor, Te colocar em primeiro lugar, que a idolatria não tenha lugar nos nossos corações. Abençoa, Jesus, aos que estão aqui juntamente conosco, participando deste tão lindo trabalho. Continua nos abençoando, abençoando o nosso domingo, o nosso culto à noite, que a Tua presença possa ser sentida no nosso meio. Queremos Te pedir e Te agradecer no Teu nome santo. Amém. Amém, meus irmãos. Até o próximo domingo. Lembrando que a Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo.